professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá, pensa só num país que, num estalar de dedos, conquista direitos supermodernos e progressistas, só para ver a sua democracia desabar completamente 3 anos depois. Parece até ficção, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil entre 1934 e 1937. É sobre esse período curto, fascinante e cheio de contradições que a gente vai conversar hoje. A grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Como é que uma nação, que tinha acabado de aprovar uma das constituições mais avançadas da sua história, mergulhou tão rápido numa ditadura? O que foi que aconteceu nesse intervalo de só 3 aninhos para ter uma virada tão radical? É isso que a gente vai tentar entender. Então, vamos lá. Para a gente entender como tudo desmoronou, a gente precisa primeiro ver o que foi construído. Depois do governo provisório do Getúlio Vargas, a pressão popular era, gigantesca. O Brasil pedia, clamava por uma nova Constituição para colocar o país nos eixos e trazer a democracia de volta. A expectativa estava lá no alto. E aí, como resposta a tudo isso, veio a Constituição de 1934. E, gente, foi um salto, gigantesco para a época. Ela trouxe coisas que eram a base da modernização. Pensa bem, o voto secreto, para dificultar a fraude dos coronéis, o voto feminino, uma conquista histórica, direitos trabalhistas que hoje parecem óbvios, mas na época eram uma revolução, como jornada de 8 horas e férias pagas, e ainda por cima, a educação pela primeira vez virou um dever do Estado. O Brasil parecia que finalmente estava entrando no século XX de verdade. Só que aqui começa a aparecer a grande contradição da história. Mesmo com toda essa cara de democracia nova, Getúlio Vargas não largou a sua filosofia principal, o tal do intervencionismo estatal. Na cabeça dele, o Estado tinha que ser o grande motor de tudo, controlando a economia, guiando a nação. Ou seja, a Constituição era uma coisa, mas a mentalidade do poder, essa continuava sendo de centralização. O problema é que essa democracia, tão nova e frágil, mal nasceu e já não teve sossego. Ela surgiu no momento em que o mundo todo, e o Brasil junto, claro, estava fervendo, se radicalizando. Então, muito rápido, o cenário político virou um verdadeiro campo de batalha de ideias, sabe? Com 2 lados opostos batendo de frente. De um lado, a gente tinha a Ação Integralista Brasileira, a AIB, aquela galera com inspiração fascista mesmo, da Europa, tinha os uniformes verdes, a saudação Anauê, um papo super nacionalista, autoritário e principalmente anticomunista. E do outro extremo, quem tava? A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, uma frente de esquerda com o famoso Luiz Carlos Prestes na liderança, que juntava comunistas, socialistas e defendia a reforma agrária e o combate ao fascismo. O país estava literalmente rachado. E nesse clima, que já estava no limite, aconteceu uma coisa, um evento que foi a desculpa, a faísca perfeita que o Vargas precisava para botar fogo em tudo. Esse evento ficou conhecido como a Intentona Comunista de 1935 e se tornou o pretexto perfeito para acabar com o regime constitucional. O que foi essa intentona comunista? Na real, foi uma série de levantes militares, tudo muito mal organizado, muito desarticulado. O governo, não teve a menor dificuldade para acabar com aquilo. Foi um fracasso total para os rebeldes, em poucos dias já tinha acabado tudo. Só que o X da questão não é a revolta em si, é o que o Vargas fez com esse fracasso. E a jogada dele foi politicamente genial, mas para a democracia foi fatal. A estratégia do Vargas foi de mestre. Vamos ser sinceros. Ele pegou aquela revolta que não deu em nada e, na base da propaganda, transformou na maior ameaça que o Brasil já tinha visto. Com essa desculpa na mão, ele partiu para cima. Intensificou a repressão e não só contra comunistas não. Qualquer um que fosse oposição entrava no meio. Jornais foram censurados, políticos foram presos e ele criou um clima de pânico do tal perigo vermelho que tomou conta do país. Daí pra frente a coisa andou muito rápido. A intentona, em 1935, foi o que abriu a porteira. Nos 2 anos que se seguiram, o governo foi usando o estado de sítio, que era uma medida de emergência para suspender direitos, e com isso governou com poder quase total. Até que, em 10 de novembro de 1937, veio o golpe final. Com a desculpa de uma nova ameaça comunista, Vargas fechou o Congresso, cancelou as eleições e rasgou a Constituição de 1934. E o que nasceu desse golpe? O famoso Estado Novo. Um regime ditatorial, sem disfarce, centralizador, autoritário e que durou 8 longos anos, até 1945. Toda aquela experiência democrática, com as suas conquistas e promessas, oficialmente tinha acabado ali. Então,
Quando a gente olha para trás, para esse período tão curtinho, de 34 a 37, o que fica? Fica, mais do que tudo, um legado de contradições profundas. Foi uma época que teve, ao mesmo tempo, o melhor e o pior da nossa política. Essa tabela aqui mostra bem esse paradoxo. De um lado, tivemos avanços incríveis que mudaram o Brasil para sempre, como os direitos trabalhistas e o voto feminino, coisas que estão aí até hoje. Só que, ao mesmo tempo, o governo Vargas ia plantando as sementes do autoritarismo, centralizando o poder, usando a repressão como arma, jogando lenha na fogueira da polarização. As duas coisas acontecendo juntas, sob o mesmo governo. No final das contas, a melhor forma de definir esse governo constitucional talvez seja como uma transição. Foi isso mesmo, uma ponte. Uma ponte bem frágil que ligou aquela democracia que já nasceu meio capenga, em 1934, com a ditadura feita e acabada do Estado Novo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Uma reflexão importante. Quais dos perigos daquela época, a polarização extrema, o uso do medo como uma arma política, a fragilidade das instituições, quais desses perigos a gente ainda consegue ouvir o eco nos dias de hoje? Pois é, a história, como a gente vê, sempre tem algo para nos ensinar.